Caminhantes, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí? Como é que vocês passaram essa semana de lua nova, de ciclo novo começando? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez já do dia 11 ao dia 17 de fevereiro, e sim, o ano tá voando, então a gente já tá aí no segundo, indo pro segunda quinzena, né? Ia falar segundo semestre já. Segunda quinzena do mês. E nessa quinzena, já nessa semana, a gente vai ter uma semana de lua crescente. Então, semana passada a gente teve um novo ciclo, né? Um ciclo de aquário, um ciclo que está pedindo para a gente se libertar de velhas amarras, de velhas questões que possam ainda estar impedindo a gente de ir em direção ao novo, né? O novo que a gente quer buscar na nossa vida. Ninguém gosta de ficar preso ao passado, ninguém, eu acho que fica preso ao passado porque quer, mas sim, existem pessoas que têm uma dificuldade maior em desapegar, em fazer coisas novas, em buscar coisas novas, e esse ciclo ele vai pedir sim da gente um certo desapego, uma certa libertação de padrões, né, que não servem mais, principalmente padrões mentais, tá? Porque Aquário, querendo ou não, ele é um signo de ar, ele é um signo que fala muito do nosso poder mental, da nossa intelectualidade, né? Então, muitas vezes não é que a gente vai buscar isso, mas situações podem acontecer, podem surgir que vão pedir pra gente esse confronto. Então, percebam, né? Sempre olhar para as situações que chegam pra gente nesse sentido de perceber o que ela quer te mostrar, o que ela quer te trazer, tá? Vai ser um mês também que a gente vai ter muito contato com os amigos, com os grupos, então a gente pode conhecer novas pessoas, ou a gente pode perceber que tem muitos convites de amigos, que tá tendo muito mais vida social, digamos assim, do que normalmente teria, né? Do que normalmente você já tem. Então, são movimentos que essa lua nova em Aquário podem trazer. Tá? Mas aí nessa semana a gente já tem a lua crescente, né, na terça-feira, e essa lua crescente ela vai ser no signo de Touro, tá? Então a gente já amanhece na segunda-feira, segunda e terça a gente tem a lua no signo de Touro. E a lua no signo de Touro, ela sempre pede pra gente colocar os pés no chão. E aí a gente tem a Vênus, que é a regente, também no signo de Terra, que é Capricórnio. Então vão ser dias aí de a gente realmente olhar para aquilo que a gente quer criar, para aquilo que a gente quer fazer crescer na nossa vida, de cuidar da nossa vida material, tá? De tentar olhar para aquilo que a gente quer estabilizar na nossa vida, daquilo que a gente quer fazer crescer. Tá? Então a gente vive num ritmo muito frenético com as coisas, mas a gente não percebe que tudo se faz, tudo se conquista a longo prazo. A gente, né, não cresceu de um dia para o outro, um bebê não se forma do dia para o outro, uma árvore não cresce de um dia para o outro. Então, se a gente olhar tudo na natureza, ela é feita a longo prazo. As coisas elas têm um ciclo, elas têm um período de maturação. E a gente acha que tudo tem que ser para ontem, né? Como a gente está cada dia mais conectado à era da informação, como a gente está acostumado a esse ritmo rápido em que as coisas acontecem na internet, no virtual, a gente está começando a trazer essa pressa, esse ritmo para a nossa vida. E o resultado tem sido muita ansiedade. Eu não sei se vocês percebem como a ansiedade ela tem tomado conta da gente, como a gente está ansioso sem motivo, sentindo essa agitação mental, essa agitação emocional, algo assim que parece que vai acontecer amanhã, ou tem que acontecer amanhã, ou tem que se desenrolar logo. Então essa lua ela pede pra gente calma, diminui o ritmo, vai com os dois pés no chão. A gente anda meio voando por aí, né? E ela puxa a gente para baixo, para a gente olhar para a nossa vida prática, para as questões práticas, para aquilo que a gente pode fazer hoje, mas que vai dar resultado lá na frente. Então, plantar uma sementinha mesmo, tá? No sentido emocional, ela é uma lua mais prática também, então ela não vai ficar muito, né, perdendo tempo, floreando, digamos assim, com emoções. Ela vai trazer para a realidade, ela vai pedir pra gente comprometimento e atitudes mais práticas, tá? Mas também para olhar pro lado bom da vida, para aquilo que você pode sentir de prazeroso,
né? Então buscar nesses 2 dias fazer algo sim de prazeroso, buscar algo que te faça bem de alguma forma, tá? Lembrando que a lua crescente, ela sempre é um desafio entre o sol e a lua, tá? Então pode bater uma insegurança, pode bater sim essa ansiedade, esse medo, esse anseio de como será que vai ser, né? Mas se você enfrenta isso, se você enfrenta esse medo, o resultado ele é muito favorável, ele vai trazer grandes coisas, grandes conquistas para você. Então vale a pena, né, fazer esse esforço, digamos assim, sair um pouco da zona de conforto, tá? Até porque, na verdade, esse encontro, né, de Sol e Lua, ele pede um pouco isso, porque a Lua em Touro, ela gosta do conforto. Então, na verdade, é como se ela estivesse nessa zona de conforto, e aí o Sol em Aquário, ele vem e fala, vamos sair daí, vamos movimentar, vamos ter movimento aí nessa vida, vamos buscar movimento para as coisas, né? Então, isso pode acontecer também. Então tá, né? Isso vai ser na segunda e na terça, principalmente, mas toda semana vai estar um pouco nessa energia de lua crescente, tá? Na quarta-feira, a partir da manhã, a lua já amanhece em Gêmeos, então ela passa para um signo de ar, ela passa para um signo mental e racional. A lua em Touro, ela também já é mais prática em geral, então vai ser uma semana e muito de fazer coisas práticas, né? Muito de trazer um lado mais racional, mais prático para nossa vida, né? Sem ficar focando muito no emocional, pelo menos até ela chegar em Câncer daí na sexta-feira. Mas na quarta e na quinta, a gente ainda vai estar muito nessa energia mental e aí ela pode acabar indo um pouco para as nossas ideias, né? É interessante porque assim, ela traz movimentação no sentido de pensamento, então de ter boas ideias, de pensar bastante, de usar a comunicação a nosso favor. A gente pode estar sim mais comunicativo, tá? Mas ao mesmo tempo pode trazer sim um pouco de ansiedade, porque quando a gente pensa demais, a gente entra, né, justamente nesse ritmo frenético que eu falei para vocês. Então, a mente, ela entra nesse ritmo da velocidade que as coisas estão acontecendo, na velocidade da informação, mas o nosso corpo não acompanha. O nosso corpo, ele é de outro domínio, né? Ele é de um domínio físico, um domínio mais lento, que o ritmo é mais lento, né? Um domínio de terra. Então pode ter sim um confronto, e isso causa ansiedade, tá? O regente de Gêmeos, que é Peixes, ele vai estar entrando, desculpa, o regente de Gêmeos, que é Mercúrio, vai estar entrando em Peixes, né? Então, ele entrando nesse signo, a gente vai perceber que as nossas ideias também vão ficar um pouco mais confusas, um pouco mais turvas, assim, né? Meio que como uma neblina. Então, cuidado com as ilusões, cuidado com essas questões de achar uma coisa e depois perceber que não é. Por outro lado, ele deixa a nossa mente mais intuitiva, ele deixa a nossa comunicação mais intuitiva e mais sensível também, tá? Porém, tem sempre o lado luz e o lado sombra, todos os aspectos e todas as situações aí, tá? Mas, no geral, a gente vai estar tendendo, sim, a se perder um pouco nas ideias, né? Ficar um pouco vagando, assim, digamos assim. Então, tentar centrar um pouco e usar mais da inspiração, da intuição, que é o lado positivo desse Peixes aí, tá? Na sexta-feira, a gente vai ter a lua em Câncer, que é a lua no seu domínio, que é o domínio das emoções, o domínio das águas que ela rege, né? A partir da tarde. Então, a partir do meio-dia, ela já vai estar em Câncer e ela passa sábado o dia todo ali. Nesse momento, aí sim a gente percebe as emoções vindo. Aí sim pode bater aquela melancolia, pode bater aquela saudade sem motivo, podem vir memórias à tona, memórias de coisas que você nem sabe, nem lembra, de repente surge assim uma memória muito antiga, do nada, né? E você começa a vagar por outros tempos, né? Então é uma lua que traz muito a questão da memória, né? Por outro lado, ela vai fazer oposição com todos os planetas que estão em Capricórnio, Saturno, Plutão, a Vênus, e isso vai dar uma chacoalhada na gente, isso vai fazer causar meio que um conflito entre razão e emoção, entre estabilidade e idealização. Então tudo que vem assim dessa ordem emocional, quando tem aquele confronto com a realidade, pode ser que cause um certo choque, pode ser que dê assim uma certa dificuldade de lidar com a realidade, né? Então a gente tem aquilo
que a gente acha, que a gente imagina, que a gente espera e que a gente sente, claro, e a gente tem a realidade, a gente tem o confronto, né, com aquilo que é real ou com aquilo que chama a gente para a realidade. Então pode ser que tenha ali uma certa questão, uma certa dificuldade de encarar a realidade, de trazer esse enfrentamento mesmo, tá? A gente pode ficar um pouco perdido ali na emoção e deixar que ela meio que tome conta, né? Então cuidado um pouco com isso, mas aproveitem para estar em família, para aproveitar para cuidar das pessoas, para estar com quem vocês amam, para usar essa parte nossa mais amorosa, mais carinhosa, mais intuitiva. Então é uma lua gostosa assim para ter, desde que você não caia nessas armadilhas, né? Nessa armadilha da emoção exagerada, da mágoa, de ficar lembrando às vezes de coisas que nem importam mais. Então perdoar, né? Lembrar de perdoar. Se vier alguma memória antiga, assim, realmente que não faz mais sentido e que naquele momento você se magoou, tenta perdoar, tenta superar isso, tá bom? Aí no domingo, a partir da tarde, a gente já vai ter a lua em Leão. Então a gente finaliza o domingo com uma lua mais animada, com uma lua que vai trazer pra gente alegria, entusiasmo, né? Pra gente começar a semana, uma lua de fogo. Então é bem interessante pra gente ter coragem, ter ânimo, ter vontade, né, de viver, mas de certa forma a gente sempre vai estar também buscando mais reconhecimento quando a lua está em Leão. Então a gente vai querer ser visto, a gente vai querer ser notado, a gente vai querer ser olhado, reconhecido pelo que a gente é, né, pela nossa própria, o nosso próprio valor. Mas lembrar de certa forma que não é o outro que vai te dar esse valor, não é o que o outro te dá que diz qual é o seu valor, é o seu valor que você mesmo deve reconhecer. E aí o outro ele só vai, claro, reconhecer o seu valor ou não, mas isso não vai importar, porque não é o outro que vai te dar esse valor, é você mesmo, e ele só vai reconhecer ou não. E tá tudo bem se ele tiver, porque ele tem esse direito, né? Se ele não reconhecer, tá bom? Cartinha então da semana. Essa semana saiu a carta Aventura. Então eu vejo essa carta como realmente um convite para aventura, né? Para olhar essa semana como uma grande aventura, para olhar para a vida como uma grande aventura, e que você pode, né, mudar o seu ponto de vista, né? E quando você vê a vida como uma aventura, você se vê como um belo aventureiro. E quando você é esse aventureiro na vida, a vida para de ter esse sentido tão pesado, esse sentido tão sério, esse sentido de que tudo tem que dar certo sempre, de que a minha vida tem que ser quadradinha, de que a minha vida tem que ser do jeito que a sociedade espera e que eu tenho que compactuar com essa visão, né? Quando a gente vê tudo como uma grande aventura, é como se fosse um teste mesmo, né? Quando você vai se aventurar, não importa se vai dar certo ou não, não importa se você vai cair ou não, você não tá preocupado com isso, você tá preocupado. Aliás, você nem tá preocupado, mas você tá simplesmente aberto ao que vai acontecer. Você tá simplesmente sentindo tudo como uma grande novidade, tudo como uma grande conquista. Então, quando a gente fala em aventura, eu acho que a gente vê a vida como essa grande conquista. E eu acho que essa conquista, ela tem que ser principalmente a conquista de nós mesmos, a conquista do nosso próprio bem-estar, a conquista do nosso próprio interior, que continua tão desbravado, né? Aliás, que não é tão desbravado, né? E que continua assim, continua sendo algo, uma mata virgem, sabe? Quando a gente não entra, né? Não tem coragem de desbravar. Então é o momento de olhar para dentro e de se aventurar também naquilo que tem aqui, né? E parar de olhar para fora e buscar na vida esse reconhecimento, essa valorização, que no fundo é só algo que a gente precisa fazer pela gente mesmo, né? De dentro para fora. Então que essa semana vocês se aventurem em algo novo, que essa semana vocês ouçam o convite para fazer algo por você, que vai trabalhar alguma questão interna, faça alguma coisa diferente, veja a vida como realmente uma aventura, no que você pode se aventurar essa semana, o que você pode fazer que seria para você uma grande aventura e uma grande abertura na sua vida, tá
bom? Então fica esse convite e eu desejo que você tenha uma linda semana, uma semana de muito crescimento, porque é uma lua de lua crescente, que você possa crescer aí dentro, algo que está muito preso, mas que vai ser muito bom para você. Eu tenho muita certeza que as coisas vão se desenrolar se você deixar, se você se abrir, tá bom? Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau.